todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm, que querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e sabe que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para aquele que está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que venceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para aquele que está em ti, querido Senhor. O tema da mensagem desta noite é o perdão de Deus. Todos nós precisamos do perdão e da misericórdia de Deus. E o tema é: vai e não peques mais. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm, querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada. Aleluia. E ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e sabe que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para aquele que está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que venceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para aquele que está em ti, querido Senhor. Querido Senhor, querido Senhor, aleluia. Glória a Deus. Esse hino é lindo demais, né? Gente, a paz do Senhor Jesus. Eu tentei marcar algumas pessoas aqui, não consegui. Internet está uma bênção, mas a palavra está mais bênção ainda. E hoje, algo muito poderoso na sua vida através do perdão, através da graça, da salvação em Jesus Cristo. Então,
Escuta esta mensagem, porque vai mudar a sua história. Acredite nisso. O que Deus vai fazer na sua vida hoje através desta palavra é simplesmente revolucionária. E nós vamos começar com Lucas, capítulo 5, versículo 17 ao 26. Lucas, capítulo 5, versículo 17 ao 26. Glória a Deus. Uma boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos, em nome de Jesus. Eu estava ansioso para entrar nessa live e ministrar sobre a sua vida essa palavra, porque eu creio que algo muito poderoso hoje vai acontecer na sua vida através dessa palavra. E no capítulo 5 de Lucas, versículo 17 ao 26, diz assim: vamos meditar juntos nessa palavra. Ora, aconteceu que num daqueles dias, estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da cidade, da Judéia, de Jerusalém. Olha o detalhe aqui, ó. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Então Jesus se reuniu para ensinar a palavra, como estou aqui agora ensinando para você a palavra. Haviam fariseus, escribas, doutores da lei reunidos ali, portanto já havia um clima tenso. Veja que o clima tenso que encontramos nas reuniões hoje não é de agora, isso já é antigo. Porém, o poder do Senhor era com ele, o poder do Espírito Santo era com ele para curar. E é isto que fazia toda a diferença. No versículo 18, diz assim: vieram então uns homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Então, imagine comigo o cenário. De repente, Jesus está reunido com uma multidão. As casas naquela época, elas não eram assim, elas eram planas. O teto das casas eram planas. E muitas pessoas se reuniram ali para serem curadas. Mas tinha um paralítico que evidentemente não conseguia entrar para receber o poder do Senhor, para receber a cura. Então, alguns amigos desse paralítico, e como é bom ter amigos, né? Eles deram um jeito de subir o paralítico pelo telhado e abrir um jeito e fazer com que eles descessem, ou com que o paralítico descesse até a presença de Jesus. E o versículo 20 diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Então a nossa mensagem ela começa aqui. Primeiro, vendo-lhes a fé. Apesar da fé ser subjetiva, ser algo invisível, se vê a fé através da ação. Por exemplo, alguém pode dizer assim: eu amo o meu filho, eu amo o meu trabalho, eu amo o que faço. E a palavra amor significa antecipar cuidados. Então você diz que ama, mas você não manifesta cuidado. Então logo você não ama coisa alguma. Da mesma forma, a fé, ela é manifesta por uma ação. A fé sem obras é morta. No hebraico, no Velho Testamento, fé significa emuná, que significa apoiar. Isto é, esse texto está em Êxodo 17,
quando Arão e Hur sustentavam o braço de Moisés assim, para que ele orasse. Então, o povo vencia porque Moisés estava com o braço erguido, mas porque Arão e Hur sustentavam o braço de Moisés. Então veja que a fé, necessariamente, ela manifesta uma ação. Por exemplo, nós estamos orando para aumentar o número de membros nas nossas células. Mas como que eu posso orar para aumentar o número de membros e não ter ações compatíveis com as chegadas desses novos membros? Então essa fé não funciona se ela não tiver uma ação compatível. Da mesma forma, esses homens que introduziram o paralítico por cima do telhado, veja que o versículo 20 diz assim: vendo-lhes a fé. Não tem nada a ver com paralítico. Jesus viu a fé desses homens. Por exemplo, hoje muitas pessoas serão curadas nessa live. Mas outras pessoas aqui estão compartilhando, abriram salas de vídeo. Afinal de contas, de quem é a fé? Dessas pessoas que estão abrindo salas de vídeo e também compartilhando. Antes de abrir essa live, iniciar, uma irmã muito querida, na verdade eu não a conheço pessoalmente, e salvo engano o meu é do Ribeirão Preto, não conheço essa cidade. Ela mandou 2 áudios para mim, falando de 2 milagres que aconteceram por causa de 2 pedidos de orações ontem. As 2 pessoas por quem eu orei, nem sabem que eu orei por elas. Jesus viu a fé de quem? Dessa pessoa que mandou o pedido de oração para mim e eu orei aqui. Ela teve uma ação. Então você está tendo uma ação agora em favor de alguém e Jesus está vendo a sua fé. Jesus está vendo isso. Me dê um segundinho. Quando entramos na presença de Deus, Deus espera de nós uma manifestação de fé. Por exemplo, Jesus disse para Pedro: vem sobre as águas. A manifestação da fé de Pedro não estava em dizer eu creio, estava em tomar a atitude de pular ou de sair do barco para andar sobre as águas. Quando o paralítico esteve diante de Jesus, Deus estava prestes a curá-lo. E a partir daquele momento, o seu maior anseio era andar, era ser curado. Mas então, o que Jesus disse? Perdoados estão os teus pecados. Não era isso que ele queria ouvir. Ele queria ouvir: levanta e anda. Mas o problema é que o problema é que engasguei tudo aqui, né? O problema é que a situação do paralítico não era a sua paralisia, mas o pecado propriamente. Eu me lembro que eu estava orando por uma pessoa que era surda. Eu impus as mãos sobre ela e disse: ó Deus, cure os seus ouvidos e faça ouvir. E a pessoa não ouviu. E o Senhor disse assim para mim: ore pela coluna dela. Quando a coluna dela sarar, ela vai ouvir. No mesmo instante, eu orei e falei: espírito de enfermidade, saia da coluna dela. O demônio saiu. Ela, que não sentia dores de coluna, foi curada e no mesmo instante ela passou a ouvir. Por quê? Porque o que estava causando a surdez estava na coluna dela. O que causava a paralisia deste homem era a condição de pecado. Talvez você esteja passando problemas que não têm solução e você está orando pela solução desse problema, quando na verdade o problema que sustenta este mal na sua vida está vinculado a uma outra situação. Daí a importância do discernimento de espírito, para saber aonde está este mal, para você saber o que orar e experimentar a glória de Deus. Hoje,
aqui especificamente, nós vamos tratar do pecado propriamente, pois ele é o principal veículo de destruição na vida das pessoas. Está escrito que aonde houver pecado, há destruição. Está escrito que o pecado separa o homem do seu Criador. E talvez você não tenha cometido necessariamente um pecado para isso, mas a sua condição humana de pecador já é suficiente. E Jesus está pronto para fazer um grande milagre hoje na sua vida, perdoando os seus pecados. Veja que os escribas e fariseus, no versículo 21, diz assim: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecado? Eles não sabiam com quem eles estavam lidando ali. E no versículo 22, Jesus, que é Deus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: casuais em vosso coração? Eles só pensaram. E Jesus lhes conheceu o pensamento. Quem pode conhecer o pensamento senão o Espírito de Deus que estava ali com Jesus? No versículo 23, o grande desafio. Qual é a mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Mas perceba que o perdão deste homem é o que liberou o poder de cura sobre a sua paralisia. Não tinha nada a ver com a coluna dele, com as pernas dele, mas tinha a ver com o pecado. Isso nos mostra que às vezes nós queremos ouvir uma coisa e Jesus nos diz outra. Mas esta outra coisa que Jesus lhe diz, sempre lhe trará a solução correta para o problema que você está vivendo. No capítulo 8 de João, nós temos a passagem da mulher adúltera. E veja que Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada voltou novamente para o templo. Então ele passava a noite orando, do monte e voltava para o templo. Na sequência aqui, trouxeram a ele uma mulher em adultério. No original grego diz que trouxeram ela à força. Quanto constrangimento essa mulher deve ter passado. Eu acho que a pior ferida dela não era o pecado propriamente, mas a forma como as pessoas trataram esta mulher no seu próprio pecado. Agora, uma coisa curiosa, no capítulo 20 de Levíticos, versículo 10, vou repetir. Levíticos capítulo 20, versículo 10 diz assim: o homem que for apanhado em adultério deverá ser morto com a mulher. Por que que os fariseus levaram para Jesus somente a mulher? Isso nos mostra que a justiça dos homens nunca vai ser em igualdade. Isso mostra que as disciplinas aplicadas pela igreja na vida de pessoas que caem em pecado são e sempre serão disciplinas injustas, falíveis, desonestas. A maior justiça aplicada sobre um adúltero e sobre uma adúltera, ela vem da glória de Deus, da presença de Deus, e vem recheada
de perdão e de misericórdia. E isso implica em qualquer pecado. Agora, no versículo 11 do capítulo 8 de João, diz assim: respondendo ela a Jesus, ninguém me condenou, Senhor. Então Jesus lhe disse: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Eu quero chamar a sua atenção para uma coisa muito importante aqui. De acordo com a lei, capítulo 20 de Levítico, versículo 10, eles deveriam ser mortos. Os fariseus vêm a Jesus e diz: o que a lei manda dizer? Apedreja, mata, morre. O que Jesus disse? Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Todos se retiraram. Jesus poderia ter condenado esta mulher, mas ele não o fez. Não nos parece, portanto, que Jesus estava contrário à sua própria lei? Obviamente que sim. Mas tem uma coisa aqui que poucas pessoas percebem. No capítulo 5 de Mateus, versículo 17 e 18, está escrito que Jesus não veio abolir a lei, mas ele veio cumprir a lei. Então, quando Jesus disse a essa mulher: eu te perdoo, ninguém te condena, portanto eu não te condeno, vai e não peques mais, ele não estava indo contra a lei, ele estava dizendo: por causa do seu pecado, gerou morte. Por causa do teu pecado, o homem e você, mulher, tem que morrer. Por causa do teu pecado, foi gerado a morte. E a lei diz que vocês têm que morrer, mas eu vou fazer isso no seu lugar. Eu vou cumprir a lei em seu lugar. Eu não estou aqui com a sua liberação, com o seu perdão, deixando de cumprir a lei. Não, eu estou assumindo o seu lugar e vou morrer por você para que a lei se cumpra, mas não sobre você, sobre mim. Porque João Batista diz, e eu reforço: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Sabe o que isso significa? Você não precisa morrer. Você não precisa ser destruído. Alguém já fez isso em seu lugar. Meu Deus, os fariseus questionaram Jesus para pegá-lo em uma palavra, para condená-lo. Mal sabia eles que ele estava ali não para descumprir a lei, mas para fazer cumprir a lei na vida dele. Irmãos, eu faço questão de falar da minha fé. Eu tenho uma fé muito sólida, consistente. A Bíblia diz que quem tiver fé é como um grão de mostarda, isto é, minúscula. Mas se for verdadeiramente uma fé, ela funciona. O problema não é ser uma fé grande e falsa. Você pode ter nas suas mãos uma nota de R$200 e ser falsa. E ter uma nota de R$10 e ser verdadeira. O que é que vale mais? A de R$200 falsa ou a de 10 verdadeira? Então, o grão de mostarda, a sua fé verdadeira, ainda que pequena, ela funciona. E a minha fé, ela funciona. A minha fé é verdadeira. Eu acredito no sacrifício de Jesus Cristo. Vou repetir isso. Eu acredito no poder do sangue de Jesus Cristo. Eu acredito no que Jesus fez na cruz do Calvário. O que ele fez na cruz do Calvário foi derramado. Estou aqui no seu precioso sacrifício. E por causa do seu sacrifício na cruz do Calvário, eu tomo posse da minha vitória. E ninguém muda isso. Em Isaías 43, versículo 18, diz assim:
Preste atenção, isso que vou dizer a você é muito forte. Isaías 43, o versículo 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Versículo 19. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. E aí vem uma advertência aqui, ó. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto. Primeira coisa, não lembrem as coisas passadas. O salmista diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Mais do que isso, não lembre e nem considere. Tem gente que acredita tanto no mal, no passado, no pecado, que ele se autodefine pelos erros do passado. Ele se permite definir pelas acusações de pessoas que conhecem o seu passado e ficam lhe atirando pedra, como fizeram com aquela mulher adúltera, lançando sobre ela acusações. O meu pecado passado não me define. Os meus problemas antigos não me definem. Eu acredito completamente no precioso sangue de Jesus Cristo. Então eu não me lembro e também não considero. Os meus pecados passados, o que eu vivi no passado, não merece o menor respeito por mim, a menor consideração. Agora escute o que eu vou dizer. Uma das estratégias de Satanás de que o seu pecado ainda grita. Ele causa maior confusão na mente das pessoas, dizendo que elas não têm perdão. Ele usa ainda uma conversação torpe entre as pessoas para lhe acusar, ele trazer à memória o seu pecado. E alguns ainda dizem um ditado criado pelo diabo: pau que nasce torto, morre torto. Quando Deus estabeleceu a construção do tabernáculo, ele usou e mandou Moisés usar a pior madeira que existia, a madeira de acácia, madeira dura, torta, difícil de se trabalhar. Salvo engano meu, tinha que vir do Líbano, alguma coisa assim. É de um lugar distante de Israel, mas era uma madeira muito difícil de trabalhar e feia. E o Senhor mandou pegar a madeira de acácia, trabalhar a madeira de acácia, revestir com ouro a madeira de acácia e ela sustentar o tabernáculo. O que Deus está dizendo com isso é que por pior que você seja, por mais torto que você seja, por mais difícil que você seja de ser trabalhado, Deus está revestindo você com ouro. Ouro na Bíblia representa a divindade, a presença de Deus. Deus pega você. Eu vou usar a palavra que Deus está colocando aqui na minha boca. Deus pega o lixo que você é, ou o lixo que você está vivendo. Deus está me dizendo isso porque tem gente que está dizendo que é um lixo. Então Deus está falando com você que diz isso. Deus pega o lixo que você é, a porcaria que você é, a coisa fédida que você é. Ele transforma você, Ele corrige você, Ele endireita você, Ele reveste você da presença dEle e diz: você tem jeito sim. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso que eu não desisto de mim mesmo. Meu Deus, forte demais essa palavra aqui. Em Jeremias capítulo 31, Telebacou, Telebassuri, Baná. Meu Senhor da glória, não permita Satanás confundir a sua mente. Capítulo 31 de Jeremias, versículo 34 diz assim: não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor.
Continua o versículo agora dizendo assim: pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Never, jamais de la vie, nunca, jamais me lembrarei dos teus pecados. Eu imagino você confessando os seus pecados lá do passado, e Jesus olhando para você dizendo assim: de quais pecados você está dizendo? Eu não me lembro. Tinha uma senhorinha que todo dia chegava no culto e falava para o pastor: eu estava orando e Jesus falou comigo. E ele, muito tradicional, não acreditou que Jesus falava com essa mulher. Afinal, todo dia Jesus falando, o meu Jesus fala comigo todo dia. Eu falo com ele todo dia, ele me responde, ele conversa comigo, ele me orienta. E ele disse assim para a irmã: irmã querida, fale com Jesus então e pergunte a ele qual é o pecado que eu cometi 16 anos atrás. Já que ele fala com a senhora todos os dias, pergunte para ele. E ela assim o fez. No outro dia ela voltou feliz e falou: pastor, Jesus falou comigo mais uma vez. É mesmo, minha irmã? Ele pensou: agora eu vou pegar ela. Como é que ela vai saber o que eu fiz há 16 anos ou 16 anos atrás? E ele perguntou: então Jesus falou com a senhora? Falou. E a senhora perguntou para ele qual o pecado que eu cometi 16 anos atrás? Ela disse: perguntei. E o que ele disse? Ele disse que não se lembrava mais. Deus falou ou não falou com ela? Ele não se lembrava mais. Você não está entendendo? Ou tá, ou está. Olha o que diz aqui Miqueias capítulo 7, versículo 8. Miqueias capítulo 7, versículo 8. Deixa eu achar o livro aqui. Malaquias, Zacarias. Miqueias capítulo 7, versículo 8. Ó inimiga minha, quem é o teu inimigo? Não responde aqui não, por favor. Quem é o teu inimigo? Além do diabo. Quem na sua vida, na sua história tem sido inimigo para você? Olha o que Miqueias diz. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu vejo aqui pessoas colocando aqui: alguém me chama de lixo. Você acha que eu ligo para isso? Você acha que eu dou importância para isso? Você acha que eu dou bola para isso? Jesus é mestre em reciclar lixo. Eu não sou o que dizem. Eu não sou o que me acusam. Para os que me acusam, me condenam, eu digo: ó inimiga minha, está escrito aqui, Miqueias capítulo 7, versículo 8, ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, porque certamente eu levantarei, ainda que eu tenha caído. Você não faz ideia do que Jesus está fazendo na minha vida. Da onde eu vim. Vim do lixo sim, mas não sou um lixo. Passei por lá, mas não sou de lá. O Salmo 84 diz: ainda que eu ande pelo vale de Baca, farei dele um manancial. Manancial são lençóis d'água, onde mantém a fonte e nunca mais essa água acaba. E vale de Baca em hebraico significa depósito de lixo, vale de lágrimas. Eu posso até passar pelo depósito de lixo, mas eu não sou. Eu passo pelo vale de lágrimas, mas eu passo sorrindo. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, porque vale de Baca, além de significar depósito de lixo, e vale de lágrimas, também significa
bálsamo, que é um remédio que cura. Ainda que eu passe pelo lixo, sairei curado. Sabe o que eu posso dizer para você do fundo do poço? Quando eu cheguei lá, eu trouxe água para quem me jogou lá. Eu trouxe água para quem me empurrou para o fundo do poço. Fundo do poço é bom, você acha água, você tira água dos mananciais. Pare de fazer de vítima e tire água desse poço. Aleluia! Labaste copa labachuri comanai. Glória a Deus. Miqueias capítulo 7, versículo 19. Preste atenção. Tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar, no mar do esquecimento. Miqueias 7,19. Sabe o que eu fiz o ano passado? Não? Eu também não. Não me lembro mais. Foi lançado no mar do esquecimento. Aleluia. Eu vou lhe dizer uma coisa. Vamos ver se você concorda comigo e escreve aí. Qual é a coisa mais alta do mundo? Qual é o lugar mais alto do mundo? Nessa terra. Quem é que pode me dizer isso? Eu sei que você está escrevendo aí. O Monte Everest. Quantos metros de altura? Qual a altura do Monte Everest? Cerca de 9.000 metros. 8.800 e alguma coisa. 9.000 metros. Qual o lugar mais profundo do nosso planeta? O centro do Oceano Pacífico. 10.900 e alguma coisa metros de profundidade. Ou seja, 11.000 metros. Você pega a coisa mais alta desse mundo, o Monte Everest, 9.000, e lança no mar, no Oceano Pacífico, o lugar mais profundo, que tem 11.000 metros de profundidade. Sabe quando você vai tirar esse Monte Everest do fundo do Oceano Pacífico? Nunca! E nem o verá mais. Quando a Bíblia diz que ele lança os seus pecados no mar do esquecimento, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, derramou o seu sangue precioso. Quando feriram o seu lado, saíram águas. Ele disse que dele jorraria águas vivas e falava ele do Espírito Santo e disse que isso sairia de nós também, formando uma inundação aquática, um mar poderoso do Espírito Santo na nossa vida, e os nossos pecados lançados sobre ele. Ele diz que levou sobre si as nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele levou todas as coisas e o lançou no mar do esquecimento, e na beira do mar ele colocou uma plaquinha escrito: proibido pescar. Não vem tentar trazer meu pecado de volta, não. É proibido pescar. Foi lançado no mar do esquecimento. Ninguém me convence do meu pecado passado. Ninguém me convence das minhas iniquidades. Porque eu acreditei e acredito na palavra deste Deus. Meu irmão, não tem outro meio de você viver com esse Deus. É pela fé. Ou você acredita nele ou não acredita. E eu acredito nele completamente. Eu acredito nele perdoando. Eu acredito nele curando. Eu acredito nele libertando. Eu acredito nele prosperando. Eu acredito nele respondendo orações. Eu acredito nele completamente. Ou você acredita completamente nesse Deus Todo-Poderoso, ou você está no Deus errado. Esse Deus aqui é de fé. Esse Deus aqui é o que responde.
Calaio show manai chui palaba chara co palabas. Ripatacalaba shuri co patarabacharabadai. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Que presença gloriosa. Terminando aqui, eu vou mandar uma revelação para uma pessoa que Deus está me dando aqui. Vamos encerrar essa mensagem em João 19:30. João 19:30. Está escrito assim. Aleluia. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. A palavra consumado, teletestai no grego, significa está pago, completamente pago, totalmente pago. Eita glória de Deus. Aí eu quero fazer uma pergunta para você aqui. Quando Jesus disse para a mulher adúltera do capítulo 8, vai e não peques mais, ele estava contra a lei? Não. Ela tinha uma dívida. E eu pergunto, cadê a dívida dela? O salário do pecado é a morte. Cadê a dívida dessa mulher adúltera? Jesus assumiu. E aqui na cruz ele falou, está pago. É como se ele estivesse dizendo assim, ó mulher adúltera, que a Bíblia não diz o nome dela. Era para você estar aqui, mas eu estou morrendo no seu lugar. Aquele paralítico do capítulo 5 de Lucas, que Jesus disse, estão perdoados os teus pecados, levanta e anda. Está a dívida do pecado dele. Jesus estava na cruz do Calvário dizendo, o paralítico que andou no capítulo 5 de Lucas, está vendo aqui? Essa morte era para ser sua e eu estou pagando o preço por você. Jesus não violou a lei, ele cumpriu a lei. Os que tinham que morrer, Jesus disse, deixe comigo, eu vou morrer em seu lugar. João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O artigo definido, o pecado. Jesus destruiu o pecado, ele acabou com o pecado, ele massacrou o pecado. Capítulo 3 de 1 São João, capítulo 3, versículo 17 diz, ou versículo 8, perdão, diz assim, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jesus veio destruir o pecado e assim o fez. Aleluia. Dizem os estudiosos judeus que desde Gênesis até o último cordeiro que foi morto antes de Jesus, foram cerca de 2 bilhões de cordeiros mortos, mas ninguém pôde retirar o pecado do mundo. 2 bilhões de cordeiros e nada aconteceu. Então chega Jesus e João diz, eis aí o cordeiro, olhem para ele, é ele, está escrito, olharam para ele e foram iluminados, olhem para ele, porque este é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus na cruz do Calvário, numa sexta-feira, das 9 da manhã às 3 da tarde, o diabo batendo palma, o diabo fazendo festa, o diabo se autogloriando, mas diabo, espere aí, o domingo está chegando, o domingo vem aí. O diabo naquele momento, sexta-feira à tarde, ele se gloriou na derrota, suposta derrota de Jesus, na derrota da igreja, mas espere aí diabo, o domingo vem aí, e domingo pela manhã, Jesus Cristo tomado de glória, pelo poder do Espírito Santo, ressuscitou, consumando a obra na cruz do Calvário, e dando a você o perdão eterno. Calabachuricoma nakatore palabacere palabas. Alguém está tentando te destruir, mas espere um pouco, o domingo vem aí. O dia do Senhor vem aí. O dia da sua vitória vem aí.
Deus vai mudar a sua história. Por causa do sangue do Cordeiro. Por causa do Espírito Santo. Onde está a sua dívida, mulher adúltera? Onde está a sua dívida, paralítico? Onde está a sua dívida, homem e mulher? Teletestai, está consumado, está pago. Onde está a sua dívida? Você que passou por tantos perrengues nesta vida. Se volte para Jesus, Ele pagou o preço por você. Se entregue a Ele, Ele pagou o preço por você. Aleluia. Querido Espírito Santo, estou orando por essas pessoas agora. Estou orando para que a sua bênção venha sobre elas agora, em nome do Senhor Jesus. Eu creio, Senhor, completamente na sua palavra. Eu creio absolutamente na sua palavra. Nós vimos aqui, Senhor, a irmã Léa testemunhando curas através das orações que foram feitas aqui. Meu Deus, meu Deus. As pessoas estão sendo transformadas agora, Senhor. Pai, a revelação que o Senhor me deu foi com a Caíse, Pai. Eu vi o Senhor tirando dela a casa velha e lhe dando uma casa nova. Em todos os sentidos, Pai. Em todos os sentidos, Pai. Pai, ela disse ao Senhor, será que eu nunca vou ser feliz? Ela não disse para mim, eu não ouvi ela dizer isso, mas eu escutei ela dizer para o Senhor. O Senhor me permitiu escutar ela dizer, será que eu nunca vou ser feliz? E o Senhor está me mostrando uma vida nova, uma casa nova, tudo restaurado. Assim como todas essas pessoas que estão assistindo agora, Pai. Pai, não é de uma casa que elas precisam, é de perdão. Não é de um carro que elas precisam, é de perdão. Não é de um marido ou de uma esposa, é de perdão. Porque se elas tiverem perdão, o marido vem, a esposa vem, o carro vem, a casa vem. O que tiver que ser vendido vai ser vendido. O paralítico anda, o cego enxerga, o surdo ouve, o mudo fala. O câncer desaparece. Tudo que nós precisamos é o teu perdão. Se o Senhor nos perdoar, não apenas vamos andar, deixar de ser paralíticos, mas a aflição vai sair de nós. Nos dê o seu perdão. Perdoa essas pessoas. Perdoa elas. Perdoa aqueles que nos ofendem. Não leve em conta quando nos agridem com palavras, mas perdoa-os. E dá-lhes a bênção para a glória do teu nome. Aí sim, meu Pai, aí sim, através do perdão, todas as outras coisas vão ser consequências naturais do perdão sobrenatural. Quando pensamos nesse documento que precisa ser liberado, tudo o que precisamos é de perdão. Libera o teu perdão e o documento vem. Libera o teu perdão e a cura vem. Libera o teu perdão e todas as minhas bênçãos virão. Pai, perdoa essas pessoas. Perdoa elas. Perdoa elas para o louvor da tua glória. Perdoa, Pai. De todas as provas que eu já passei,
É bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para aquele que está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que venceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para aquele que está em ti, querido Senhor. Querido Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe os irmãos que estão participando através da sala de vídeo. Não posso ler suas mensagens, mas Deus sabe todas as coisas, conhece tudo o que você está vivendo. Amanhã nós estaremos aqui de volta às 23 horas. Palavra maravilhosa. Eu queria pedir duas coisas para você. A primeira, se inscreva no nosso canal no YouTube, Apóstolo José Vanderlei. Dá um like, ativa o sininho das notificações para nós atingirmos os 1000 inscritos e lançarmos essa palavra para muita gente. Segundo, quem aqui de São José dos Campos quiser participar conosco da nossa célula amanhã às 19h30, me chama no inbox ou no privado e vamos para lá adorar a Deus. Durma nessa bênção, nessa paz, porque o seu perdão lhe foi dado. O poder do sangue de Jesus Cristo te purificou. A mão de Deus está sobre você. Escute o que eu vou dizer e toma posse. Eu quero que você escreva aí. Eu tomo posse do que eu vou dizer agora. A sua bênção está liberada. O seu milagre está liberado. Você falou assim, ó, só um milagre mesmo, então é agora. Receba o milagre em nome de Jesus Cristo, pelo poder do sangue de Jesus. Escreva aí, eu tomo posse. Vamos lá, todo mundo. Eu tomo posse. Eu tomo posse em nome de Jesus Cristo, Senhor. Vou lhe dar 2 minutos para isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu também aqui estou tomando posse do meu milagre. E olha que o meu milagre é mais, digamos assim, difícil. Mas para Jesus não tem isso não. E eu tomo posse. Eu tomo posse. Nenhum milagre aqui é difícil. Porque é Jesus que faz. Para Ele é fácil. Toma posse aí em nome de Jesus. Vamos lá. Em nome de Jesus. Tem mais 1 minuto e meio para você escrever aí. Eu tomo posse. Glória a Deus. Ah, que coisa boa. Toma posse, Geni. Toma posse, Geise, Adriano. Toma posse, Rafael. Leia, tome posse. Valdomira, toma posse em nome de Jesus. Eliette, Tatiana, toma posse. Caíse. Senhor, eu tomo posse por cada um deles aqui, Pai, em nome de Jesus. Eu tomo posse por cada um deles em nome de Jesus. Glorifica o teu nome, Pai, na vida deles. Glorifica o teu nome na vida deles. Alabaxuricomanaio. Eita, glória de Deus.
Aleluia, é bom demais. Abençoe, está fervendo aqui. Amanhã estaremos juntos. Terça-feira, batismo com o Espírito Santo. Como é que eu sei disso? Não sei. Está escrito, eu estou dizendo que vai acontecer. Eu acredito que Deus vai fazer isso. Deus te abençoe. Até amanhã às 23 horas. Nessa live, gerando life para a glória de Deus. Aleluia. Uma novidade para minha vida. É uma promessa antiga. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Os teus pecados estão perdoados. Vai e não peques mais. Glória a Deus. Glória a Deus.